E aí pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Pessoal, então conforme os stories que eu tinha postado aí, eu estaria fazendo o vídeo, né, falando sobre o meu testemunho, porque tem muita gente que ainda não conhece o meu testemunho. Eu acredito que ele vai ser bastante edificante para a sua vida. Espero que vocês assistam aí até o final e sejam muito edificados para a glória de Deus. Pessoal, então para quem não sabe, eu tenho 22 anos, né, e eu sou cristão desde que eu nasci. Inclusive minha mãe, ela aceitou a Jesus quando eu estava na barriga dela, e desde lá para cá, então eu sou cristão, né, sou evangélico, e apenas teve um momento da minha vida que eu ainda estive afastado dos caminhos de Deus. Então pessoal, minha mãe, ela aceitou a Jesus quando eu estava na barriga dela. Pessoal, eu cresci nos caminhos de Deus, meus pais sempre me mostrando o caminho certo, o caminho do Evangelho. E quando eu tinha mais ou menos uns 8 e 10 anos, meus pais eles se afastaram porque teve um problema lá na igreja e a igreja teve que fechar onde que nós congregávamos, e meus pais eles não procuraram outra igreja para congregar, eles ficaram mesmo sem ministério. E quando eu era bem criança mesmo, os profetas eles falavam para os meus pais que eu seria um pregador da palavra de Deus, que eu seria, né, um instrumento na mão de Deus e tal. E que se eles se afastassem, eu também me afastaria. Foi dito e feito. Eu me afastei da casa de Deus juntamente com os meus pais. Eu também tinha só 8 anos, 10 anos mais ou menos. E aí eu me afastei, né, dos caminhos de Deus. Eu era uma criança muito ruim, uma criança muito que gostava muito de ficar na rua brincando e tal. E eu gostava muito de jogar bola e andar de bicicleta. E aí teve um dia que eu tava de manhã cedo, acho que parece 7 horas da manhã, e eu já tava lá andando de bicicleta. E a minha bicicleta ela não tinha freio, era uma bicicleta do velhinho assim mesmo. E aí essa bicicleta não tinha freio. E aí eu encontrei um amigo meu que ele pediu a bicicleta para mim emprestada, para levar o irmão dele na escola, mas eu tava meio receoso de emprestar a bicicleta porque eu tava com medo que ele demorasse com a minha bicicleta. E aí eu preferi falar para ele assim: não, se você quiser eu vou com você para te levar seu irmão na escola. Aí aconteceu assim. Então eu levei o irmão dele com ele na bicicleta. E aí na hora de voltar tinha uma rampa que era quase que em pé, assim, de tão alto que ela era. E aí a gente foi descer, né, aquela rampa. E quando a gente desceu aquela rampa, as pessoas que viram, né, porque sinceramente eu não lembro, né, porque eu sofri esse acidente. E aí eu não consigo lembrar dessa parte desse testemunho. E aí quando vi uma perua escolar subindo, né, porque ali nós estávamos perto da escola, né, então perua escolar lá perto. E aí a gente foi descer. Quando a gente foi descer, a gente se encontrou com a van. Só que a gente não bateu de frente com a van, a gente jogou a bicicleta pro lado da calçada. E aí eu me choquei contra um muro, inclusive eu bati a minha cabeça naquele muro, aonde foi que a pancada foi tão forte que as pessoas que viram dizem que arrancou um tijolo, né, do muro que tinha lá de algum dos moradores. E aí eu fiquei ali estirado no chão. As pessoas que viram dizem que eu estava completamente imóvel, não mexia nada. E quando eu estava ali estirado no chão, veio um homem de Deus, alguém que estava vestido, né, como um pastor, como um cristão, assim, um obreiro. E aí ele começou a orar por mim. E as pessoas que viam diziam que quando ele começou a orar, né, que ele tinha pegado o olhinho no bolso do terno e orado por mim. E quando ele começou a orar por mim, eu comecei ali a me mexer de novo. E ali acredito eu, pela fé, que era Deus ele me dando uma nova oportunidade, que era Deus ele abençoando ali e me dando vida de novo, porque eu já tinha perdido ali a minha vida, só que Deus ele me ressuscitou, né? Eu acredito assim. E aí no hospital eu fiquei 15 dias internado. Recebi alta no dia do meu aniversário. Quando eu estava lá dentro do hospital, eu estava fora de si. Então
eu pensava que o hospital era a minha casa, de tão fora de si que eu estava. E eu lembro ainda disso. E porque meu pai também, um pouco antes do meu acidente, ele estava querendo comprar outra casa. Inclusive essa casa é a que nós estamos morando hoje. E aí eu pensava que o hospital ali era a minha casa. E ali foi dias difíceis, né, para os meus pais, né, que também tinham que ficar lá direto comigo, né, porque essa vida de quando a pessoa fica internada é bem difícil, né, principalmente pros familiares, né, que tem que ficar ali acompanhando e tal. E aí depois que eu voltei para casa, então minha mãe ela tava andando ali, né, por onde eu tinha sofrido esse acidente. E aí iam duas mulheres conversando, elas falavam sobre inclusive o acidente que eu sofri, só que elas não conheciam minha mãe. E minha mãe andando atrás delas, elas falavam assim: você viu o menino que aconteceu com aquele menino e morreu, né, naquele acidente de bicicleta e tal. Aí minha mãe ela foi obrigada a interromper a conversa daquelas mulheres e disse: não, ele não morreu, ele é meu filho. E aí nesse acidente eu perdi uma das visões, eu quebrei o fêmur e também retirei o baço. E aí a gente vemos a mão de Deus, como ela opera na nossa vida, mesmo a gente sendo infiéis, mesmo a gente não merecendo, mas Deus ele sempre permanece fiel na nossa vida. Amém? Então que esse testemunho ele possa alcançar a sua vida, que Deus ele fortifique a sua fé através desse testemunho, né? Porque todas as vezes que eu vejo as dificuldades que eu tenho que enfrentar, dificuldades da vida, porque graças a Deus desse acidente não teve nada que me afetou assim grandemente na minha vida, mas quando eu vejo meu testemunho, cada um tem o seu testemunho, né? Cada um tem a sua história, e quando eu vejo meu testemunho, isso me dá mais fé e dá mais forças para eu perseverar nos caminhos de Deus, porque nem sempre é fácil para a gente perseverar, mas até aqui o Senhor tem nos sustentado. Amém? Deus abençoe a sua vida e te dê força para você suportar todas as situações que vierem contra você. Amém? Como diz aquele hino, ainda que vier noites traiçoeiras, né? Então Deus ele deixou registrado que Ele é comigo através da minha história, através desse meu testemunho. Amém? Deus abençoe a vida de cada um. Fiquem todos com Deus.